Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 7, certo? Sobre o tema Início da Engenharia no Brasil. Ou seja, essa aula é da disciplina de Introdução à Engenharia pela Faculdade Netcom. Seja bem-vindo a todos. Meu nome é Ricardo Silva Borges e vamos começar a nossa aula. A nossa aula está baseado pelo livro de Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamento, da quarta edição, pelos autores Walter e Luiz Teixeira. Certo, então, o início da engenharia no Brasil foi muito importante, né? Justamente para que o desenvolvimento estrutural e econômico desse impulso, né? Como a gente vai observar nessas aulas, como nos últimos anos a engenharia em si, ela se dividiu, aumentou-se as suas especificações e o número de profissionais habilitados na área de engenharia hoje. Então, como vocês podem observar, né, é difícil estabelecer o início da atividade de engenharia no Brasil, né? Mas podemos imaginar que ela teria começado com as primeiras casas mais elaboradas construídas pelos colonizadores que aqui chegaram, certo? Principalmente nos centros históricos de cada estado, né? A gente observa que essas casas de modelo português, espanhol, francês, né, que são casas coloniais, foram as primeiras obras em si aqui aplicadas no Brasil, né? Então, naturalmente, hoje essas construções, pela precariedade e as suas execuções, talvez não pudessem ser mais classificadas como obras de engenharia, né? Mas, no entanto, foram as obras precursoras que surgiram aqui no Brasil. Então, em seguida, ainda de forma bem rudimentar, né, essas obras coloniais, vieram as primeiras obras de defesa, né, de muros e fortes, né, como vocês podem observar na imagem à esquerda, né? Ou seja, cada estado tinha seu respectivo forte, justamente dessa via militar, né, para que pudesse ter uma defesa caso viesse ataques ou invasões não desejáveis. Então, mas a engenharia, tal como na época era entendida, e parece ter entrado no Brasil através das atividades oficiais engenheiras, ou seja, para aqueles militares da época, né, desse início a engenharia aqui no Brasil, né, e dos mestres condutores de edificações civis e religiosas, como vocês podem observar na imagem à direita. As construções dessas primeiras igrejas de modelo colonial também foram uma das primeiras obras precursoras na área da engenharia aqui no Brasil. Então, a gente não pode afirmar ao certo em que ano surgiu assim ou fomentou a engenharia no Brasil entre os brasileiros. Então, dando continuidade, como vocês podem bem observar na imagem abaixo, o desenvolvimento da engenharia manteve-se por muito tempo atrasado, né? Diferente dos países europeus, né, onde a engenharia foi bem definida com uma data com os seus principais precursores, né? No entanto, aqui no Brasil a gente não tem uma característica assertiva em relação à data específica ou período específico onde se deu esse início à engenharia, né? Então isso aconteceu pelo fato de que a economia ser baseada na escravidão, então que representava uma mão de obra bastante barata e não sendo do interesse da monarquia a instalação de indústria na colônia, né? Ou seja, esses donos de terra desse período eles preferiam que a mão de obra barata dos escravos do que ter máquinas, melhorias em seu processo, pondo máquinas e equipamentos para operarem no lugar de pessoas físicas, né? Então isso aí também pode-se afirmar que foi um dos atrasos da engenharia aqui no Brasil. Então, agora podemos observar que a primeira escola em si de engenharia foi a Academia Real Militar, que foi criada em 4 de dezembro de 1810 pelo príncipe regente, que foi o futuro rei Dom João VI, né, vindo substituir a Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, já instalada em 17 de dezembro de 1792, certo? Ou seja, pessoal, foi de cunho militar a primeira escola de engenharia em si, né? Ou seja, como a gente observou nas imagens anteriores,
a construção de fortes, de igreja, eram oficiais, eram militares engenheiros, né? Então, pode-se credenciar, né, que a primeira escola também estava relacionada com a área militar, né? Então, com o passar dos anos, a Academia Real Militar sofreu várias reformas, né, e transformações, como vocês podem observar na imagem abaixo. Então, depois da independência, teve seu nome mudado para Academia Imperial Militar e mais tarde para Academia Militar de Corte. Então, em outubro de 1823, um decreto permitiu a matrícula de estudantes civis, que não era obrigatório a fazer parte do exército, né? Ou seja, anteriormente, só quem poderia estudar engenharia ou se formar em engenharia eram os militares, né? Aí já em 1823 foi decretado que isso não deveria ser específico só para militares, mas também para civis que pudessem ingressar conforme era feito nesse período, né? Através de vestibulares ou inscrições, entre outros, né? Então aqui a gente podemos observar, né, que em 1792 temos a primeira escola de engenharia, que foi lá no Rio de Janeiro, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, e o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, né, que foi a Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenhos. Já a segunda escola foi lá na Universidade Federal do Ouro Preto, a UFOP, né, em 1874, certo? Ou seja, aí só a quarta escola, que foi a primeira escola que foi precursora aqui no Nordeste, foi a de Recife, que foi a Escola de Engenharia de Pernambuco, pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1895. E dentre outros vocês podem observar na imagem, né, pessoal? Ou seja, na virada do século, temos a Escola de Juiz de Fora, que foi a oitava escola de engenharia, que foi o Instituto Politécnico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? E a 16ª escola foi em 1948, na Rio de Janeiro também, na Escola de Politécnica, pela Politécnica Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é a famosa PUC do Rio, né? Então, pessoal, vocês podem observar que entre 1792 a 1948 surgiu apenas 16 escolas de engenharia. No entanto, foram bastante importantes para fomentar e formar esses primeiros engenheiros que foram de suma importância para a economia brasileira. Então, como vocês podem observar na imagem, né, pessoal, os cursos de engenharia, verifica-se que tem havido o quê? Um crescimento significativo nesses últimos anos, né? Sendo que o número de profissionais em ingresso desses cursos praticamente quadruplicou nos últimos anos, como a gente pode observar na imagem aí abaixo, né? Ou seja, nesse gráfico abaixo, a média anual de crescimento do número de concluintes saltou de aproximadamente 5% da década de 1990 a cerca de 10% nos últimos 10 anos, né? Ou seja, vocês podem observar que o número de pessoas ingressas em 1991 era aproximadamente 12.500 alunos. Após 10 anos, podemos observar que ele deu um salto para 45 mil alunos, né? Então, nesses últimos 10 anos, entre 1991... Desculpa, nesses últimos 20 anos, né? Nesse intervalo de 20 anos, entre 1991 a 2011, né? Então a gente verificou que houve um salto enorme de número de alunos e ingressos na área da engenharia. Então a gente pode observar também nesse gráfico abaixo, né, sobre essa expansão da formação em engenharia. Uma questão que deve ser considerada em especial é a evasão verificada nos cursos do país, né? Ou seja, no entanto, uma das problemáticas é que o aluno dê continuidade no curso. Infelizmente, até hoje, dos alunos que entram para ingressar em um determinado curso na área de engenharia, nem todos formam, né? Ou seja, o padrão é que forma apenas de uma sala completa a metade, né? Então, como vocês podem observar, infelizmente,
tal virtude ainda dá continuidade. A gente pode observar nesse gráfico, né? Entre 1996 até aproximadamente 2011, a evasão de alunos continua praticamente a mesma, né? Ou seja, de 100% dos alunos que entram, apenas forma na faixa de 40 a 45%, infelizmente. Então, como vocês podem observar nessa reportagem do site da Globo, né? Isso em 2013, só 44% dos alunos de engenharia da última década terminam o curso, né? Ou seja, mais de 1,2 milhões entram entre 2001 e 2011, certo? E dentre essas causas da evasão está está a falta de informação básica em matemática, né? Ou seja, muitos alunos sentem o peso do cálculo na área da física, ou seja, nessas disciplinas iniciais, e não consegue dar continuidade. Por isso que a gente sempre bateu na tecla desde o início nas primeiras aulas. É importante que o aluno tenha planejamento, tenha consciência que o curso de engenharia não é um curso fácil. No entanto, se a pessoa tiver consciência, tiver foco, estudar conforme nós havíamos comentado e ter essa prioridade de estudo, consequentemente a pessoa vai formar tranquilamente no curso. No entanto, é importante que a pessoa tenha disciplina e tenha controle nos seus estudos e planeje muitíssimo bem, porque não adianta nada só estudar em período de prova. É importante que o aluno tenha essa consciência que a engenharia é por etapas, né? Uma construção que se deve dar continuidade para que a pessoa tenha bastante domínio quando for trabalhar ou operar na área da engenharia. Então aqui a gente pode observar nesse gráfico também em relação ao número de universidades e faculdades que surgiram nesses últimos anos, né? Ou seja, aproximadamente em 1950 a 1960 era poucas faculdades públicas na área de engenharia e não tinham praticamente nenhuma faculdade privada na área de engenharia. Já mais ou menos em 1970 surgiu, né? Ficaram mais ou menos próximas o número de faculdades públicas como o número de faculdades privadas na área de engenharia. Aí que então a gente podemos observar que aproximadamente em 1994 a 1998 houve um salto enorme, né, do número de faculdades e universidades na área de engenharia, né? Ou seja, justamente na virada do século o número aumentou muito, né? Certo? E também, consequentemente, né, com o crescimento de faculdades e universidades na área de engenharia, também cresceu o número de cursos de engenharia, né? Proporcional com o número de crescimento de faculdades e universidades, certo? Como vocês podem observar, também na virada do século, né, podem observar que o número de cursos de engenharia aumentou muito, né? Então é importante observar também que o crescimento do número de cursos se dá de maneira diferenciada quando observada por estados da federação, né? Então este crescimento acompanha principalmente os indicadores econômicos e populacionais dos seus respectivos estados. Então, como podemos observar também nesse gráfico de barra, né, o estado de São Paulo, né, é o estado mais rico, né, concentra cerca de 1/4 do total de cursos do país, e verifica-se que nos estados houve um crescimento econômico diferenciado. Ocorre também um crescimento mais acentuado do número de cursos nos últimos anos, né? Então, pessoal, como a gente pode observar, infelizmente o Maranhão, né, ainda está muito embaixo do número de cursos, né, tanto na linha pública como na linha privada, né? Já diferente do estado de São Paulo, que o número de universidades públicas tem 144 e de universidades privadas 735, né?
Certo, pessoal? Então aqui podemos observar nessas tabelas, né? A modalidade de curso de engenharia pública e privada segundo os enfoques que vêm sendo acompanhados pela engenharia, conforme o INPE em 2013, né? Ou seja, os cursos que têm mais número de faculdades públicas e privadas, temos os cursos tradicionais, que é a engenharia civil, elétrica, mecânica e química, né? Onde que podemos observar também que na área de engenharia que envolve saúde e ambiente, né, também temos as precursores, que tem mais universidade pública e privada, a engenharia ambiental, de alimentos e florestal. Já as novas tecnologias, a gente pode observar a engenharia eletrônica, né? E ela fica em terceiro lugar em números de faculdades públicas e privadas aqui no Brasil, né? Perdendo apenas só para o curso de computação e controle e automação, né? Então, pessoal, podemos observar, conforme essa tabela à direita, né, que o curso de engenharia eletrônica está bastante em expansão, né? Então, nos próximos anos, pode ter certeza que o número de universidades públicas e faculdades vão aumentar muito na área de engenharia eletrônica. Então, aproveitem, vocês que estão iniciando o curso, que vão ser a primeira demanda, uma das primeiras demandas de engenharia eletrônica aqui no estado do Maranhão. Então, pessoal, só vocês terem uma ideia, né, que nesse período de 2001 a 2011, o curso de engenharia deu um salto enorme comparados aos outros cursos superiores, tanto na área da saúde como na área de humanas, entre outros, né? Então, como vocês podem observar nesse gráfico, que nesse período entre 2001 e 2011 houve um crescimento em relação aos demais cursos de 141%, né? Cursos como na área da saúde, área humanas, entre outras áreas. Agora, na área de engenharia, nesse mesmo intervalo de 2001 a 2011, houve um crescimento de 229,31%, né? Ou seja, um crescimento superior relacionado aos demais cursos superiores. Então, a gente pode observar que as universidades priorizaram mais o curso de engenharia, né, do que os outros cursos superiores, em relação ao crescimento de universidades e faculdades relacionadas à engenharia, né? Então, o gráfico abaixo mostra a modalidade com maior número de concluintes, que é o curso de engenharia da produção, né? Embora a mesma tenha menor número de matriculados do que a engenharia civil, porque, como a gente sabe, né, pessoal, a engenharia que tem mais alunos hoje, e desde o início até hoje, é o curso de engenharia civil, né? Então, isso pode significar que a retenção ou a evasão seja maior no curso de engenharia civil, né? Porque quando se matricula mais alunos, consequentemente, temos o que? Mais desistência. Então, de todo modo, é de se destacar a variação do número de concluintes do curso de engenharia de produção entre 2001 e 2011, né? Quando comparado aos demais cursos. Ou seja, a maioria dos alunos que entraram no curso de engenharia de produção conseguiram se formar tranquilamente, certo? Então, a gente pode também ter uma ideia aqui, pessoal, em relação aos países, né? Quem tem a formação de engenharia na graduação, como no mestrado, como no doutorado, né? Então, a gente pode observar que o número de engenheiros graduados na China é bem maior em comparado com qualquer outros países, né? Então, a gente pode observar que no Brasil tem um número bom de pessoas formadas na área de engenharia. No entanto, mestres e doutores estão abaixo em relação aos países de fora, né? Por exemplo, os Estados Unidos acompanham uma boa média em relação ao número de graduados, mestres e doutores. A China também, e o Brasil, infelizmente, está um pouco abaixo disso. Então, no entanto, acredita-se, né, que nesses próximos anos o número de mestres e doutores vai aumentar bastante. Então, aqui a gente também pode observar o total de estudantes de engenharia matriculados, né? Isso conforme os dados de World Bank em 2013, né? Que na China, por ser também um país bastante populoso, tem o maior número de alunos matriculados. Já o Brasil tem aproximadamente 516.283
e 287 alunos matriculados na área de engenharia. Ao total, né? Então, pessoal, agradeço a todos e então aqui encerramos a nossa aula número 7.